Marítimo na TSF, boa tarde. Os atletas do futebol profissional fizeram ontem os testes ao Covid-19. O primeiro a ser submetido ao teste foi o presidente Carlos Pereira. Faz hoje 74 anos que nasceu um dos melhores jogadores da história verde-rubra, Eugénio da Conceição Rodrigues. Eugénio, diretamente do Canadá, parabéns, antes de mais, pelos seus 74 anos. 74, obrigado. Foi 74 que eu disse, Eugénio. Eugénio, 74 anos recheado de coisas boas. Por acaso tem, mesmo na minha vida particular e principalmente no Marítimo. Tenho uma pequena história no Marítimo, do meu currículo, onde comecei, que muitas vezes alguns ainda adeptos não sabem, mas primeiro de tudo, boa tarde ao vasto auditório do Marítimo e a todos os diretores, staff e especialmente para o Elvio. E comecei aos 11 anos na natação e nadei dos 11 aos 14 anos, quando o Marítimo abriu a secção de natação, pelo intermédio de Francisco Rodrigues de Sousa, que foi um dos bons e grandes seccionistas de natação que o Marítimo teve, e aí recomeçou outra vez a natação. E tínhamos bons atletas como a Júlia, a Manuela, o Renato, o falecido, o Ricardo Aguiar, mesmo o Dr. José Augusto, e eu fiz 3 anos de natação. Depois veio a escolha, futebol ou natação, enveredei pelo futebol. Eugénio, mas como é que aparece essa escolha, essa opção para jogar futebol? É porque a parte fisiológica, que os músculos da natação têm que ser sobre os maleáveis e os músculos da natação mais rígidos. Neste caso, eles disseram qual é a tua escolha e o Sr. Adelino e a Dora Rodrigues disse, prefiro que tu venhas para o futebol. E acompanhei o conselho dele e não fui mau o conselho dele. Eugénio, o mundo está a viver uma pandemia que nos obriga a ter muitos cuidados e outras formas de viver. Como é que estás a viver esta situação? Também em casa? Porque até por acaso, infelizmente, estava em Acapulco, passando férias. Eram 8 semanas que ia passar lá. À 7ª semana, o Trudeau, o primeiro-ministro canadiano, disse: "Ei, meninos, todos para casa, porque a pandemia não vai ser brincadeira." Por acaso, vi no último voo que tinha para o Canadá, senão também ficava prisioneiro, neste caso, entre aspas, como muitos ficaram. Tive que pagar 3 passagens para regressar ao Canadá, porque a pandemia, quando começou, foi um deste acuda e cada um puxava o melhor para o seu lado. Como ainda hoje estamos a fazer e a ouvir os conselhos do Ministro da Saúde aqui no Canadá, e temos que estar em casa. Eu saio só para as necessidades. Sou uma das pessoas que sempre cumpri com os meus deveres e gosto de cumprir com os meus deveres cívicos, e estou aqui. Já não é bem quarentona, é 60 ou 70. Eugénio, jogaste no Marítimo pela primeira vez a 27 de maio de 1962. Lembras-te desse jogo? Foi com o Sporting da Madeira. Como sénior, não foi? Como júnior. Como júnior me lembro, e se não me engano no campeonato da Madeira de júniores. Sim. E nessa altura tínhamos uma excelente equipa, excelente trabalho que o Sr. Adelino Rodrigues fez, um incansável Adelino Rodrigues recrutou jogadores de torneios de camaradagem, percorria os lugares onde havia futebol, dava sempre com o futebol atrás dele, e o Marítimo beneficiou muito com a intervenção dele nos júniores e mais tarde nos séniores. Dei uma vista de olhos pelo cadastro do Eugénio. O Eugénio fez 304 jogos pelo glorioso Clube Sport Marítimo. É o jogador 502 de toda a história do Marítimo.
Eugénio, é uma honra ter jogado no maior clube da Madeira. Além de ser honra, para mim é um privilégio dizer joguei no Marítimo. E realmente isso enche-me o peito dizer que joguei no Marítimo. Realmente é o maior das ilhas, quer queiram, quer não queiram, e é uma felicidade envergar aquela camisola. Teve momentos de glória, teve momentos menos felizes, como no princípio, quando fomos todos recrutados para a primeira equipa, tivemos logo uma decepção, tivemos que ir disputar o torneio de competência em Santa Cruz, mas felizmente correu-nos tudo bem, e depois dos primeira e segunda época, que era o treinador Luciano Magno de Sousa, aí a equipa já foi evoluindo, passamos aos 18, 19 anos, e dos 19 até aos 27 foi um sempre ganhar, ganhar e ganhar. Eugénio, essa década de 60 para o Marítimo foi uma década em que há um tempo de transição. A União também viveu um bom momento, foi o fim desse momento de União e o Marítimo voltou a triunfar. Foi aí mesmo que eu estava a falar. Na primeira, segunda época ainda trememos um pedacinho, mas depois, com a vinda do treinador Jânio Roth, excelente treinador Jânio Roth, preparou a nossa equipa, já treinávamos de manhã e à tarde, dentro das nossas possibilidades, uns melhores, outros piores, mas sentíamos que a preparação física, dada pelo Jânio Roth, um profissional que todos conhecem e reconhecido na Madeira, aí recomeçamos a relançar o Marítimo outra vez, e em 12 ou 13 campeonatos ganhamos 12. 12 a um por intermédio do Nacional, que mais uma vez caiu do céu. Eugénio, há também, nesses anos, uma deslocação aos Estados Unidos que é marcante. É verdade, Hélio. Foi a segunda grande digressão do Marítimo, primeira na África, e essa muitas vezes não é falada. Mas essa digressão, o Marítimo deixou bem vincado o nome Marítimo e Madeira, nos Estados Unidos da América. Género de brincadeira, diziam que tínhamos jogado com guarda-redes assim, com americanos, era beisebol, mas não. Jogamos com equipas fortíssimas, que eram todos brasileiros radicados nos Estados Unidos, e até tenho um amigo que foi colega meu, adversário, que ele estava nos Estados Unidos, que é o José de Castro, e ele dizia que equipa que estes astros têm. Fizemos Invencível, segunda digressão ainda foi mais bonita, porque chegamos até às Bermudas e Canadá, e foi uma chegada triunfante à Madeira, coisa que nunca imaginava ser recebido assim, ou a equipa ser recebida como foi. Foi um banho de multidão naquela Almeida de Reis, que até hoje não esqueço, não posso esquecer. Aliás, depois da primeira digressão a território africano, o Marítimo foi também, desta feita, aos Estados Unidos. Foi uma digressão de extrema importância para a nossa coletividade. Jogaste ao lado de jogadores como o Nunes, o Bananeira, o Andrade, o Isaac Ladeira, o Emanuel Freitas, grandes jogadores que, na realidade, marcam um tempo muito bom do Marítimo. O Grisalenha, o Ângelo, o Noémio, ou na primeira digressão o Petito ainda veio, e foi, para mim, eu chamo uma geração de ouro. E nessa altura, um homem muito ligado e muito conhecedor do futebol do Marítimo, que era não Adelino, o Alexandre Rodrigues, ele disse: podes ter orgulho, Eugénio, de teres pertencido à terceira melhor equipa do Marítimo. E o Marítimo é um clube centenário, e já teve equipas muito melhores, que é que eu joguei, modéstia à parte, do campeonato, do Rolo Chinicheca, e ele disse: a terceira equipa é esta de vocês. E realmente foi a base que deu para voltar para entrar nos campeonatos nacionais da segunda divisão. Eugénio, o Marítimo hoje é um clube transformado em termos de estrutura, de infraestruturas, o estádio, o complexo esportivo, o colégio. Este também é um trabalho desta direção e do presidente Carlos Pereira, que tudo tem feito para melhorar o Marítimo. Óbvio, parece mentira, mas às vezes me arrepia e as lágrimas me vêm aos olhos quando eu vejo e ouço o que é o Marítimo atualmente.
Realmente o Carlos Pereira é impecável. O Carlos Pereira tem feito uma obra gigantesca. E o Carlos Pereira quer continuar, tem razões para isso, e ainda quando ele fala na academia, eu começo a sorrir quase interiormente e digo: o Carlos Pereira tudo é possível. E eu acredito. E quem conheceu esse campo de terra batida, digamos assim, que era mesmo, e que hoje, como eu, entro aí cheio de felicidade, em ginásios, em secretarias, em salões, igreja, escolas, pelo amor de Deus, só não quer ser sincero e dar a mão à palmatória quem não quer. É uma obra extraordinária. Parabéns, Carlos Pereira, e à sua equipa, e acompanho sempre, seja onde for, e o meu marido também. Eugénio, nessa altura que jogaste, nos anos 60, também é uma década que fica marcada por uma ida à Taça de Portugal com o Leixões. Certo. Em que há dois jogos, um no Funchal e um em Matosinhos. Certo, eram os chamados famosos bebés do Leixões. Empatamos, ganhamos 1-0, por acaso um passe meio para o gol do Noémio. E quando chegamos a Matosinhos, meu Deus, seja o que Deus quiser agora, a gente vai lutar por tudo e vamos em frente. O Dr. Henrique Vieira da Luz, um excelente presidente, muito dedicado ao Marítimo, como o Sr. Avelino, era o chefe de departamento de futebol, fomos para o Porto. Já aí tínhamos umas certas condiçõesitas, mas não era nada comparado com o Leixões. Fomos para Matosinhos, jogamos, lutamos. O Elvio não se lembra de certeza, porque já foram muitos anos, mas foi uma exibição excelente. E o Leixões com rosas na baliza, com benés, Horácios, praias, necas. Eram os bebés que depois foram transferidos, o Jacinto, foram todos transferidos para os grandes clubes do futebol português. Sim, era a equipa conhecida. Ganhamos a eliminatória, depois não havia remédio, calhou-nos o Vitória de Setúbal na meia-final. Deveria ser campeão da Taça de Portugal. Eram os babés que realmente quase ninguém conseguia ganhar e o Marítimo conseguiu realmente essa proeza. Eugénio, foi distinguido em Assembleia Geral do Clube Sport Marítimo e nomeado Leão de Prata em 2017. Ser o Leão de Prata do Marítimo é realmente um reconhecimento daquilo que fez na história do Clube Sport Marítimo. Modéstia à parte, foi uma recompensa que eu realmente nunca esperava. Mas agradeço à Assembleia Geral do Marítimo, ao Presidente Carlos Pereira, e para mim foi uma das, digamos, a cereja em cima do bolo para mim, depois de tantos anos ainda se lembrarem de mim. Eugénio, não há dúvida que és um dos grandes jogadores da história do Marítimo. Tens saudades desse tempo onde jogavas com o Leão ao peito? Tenho. E quem é um jogador de futebol que não gosta de ter saudades de jogar nesse Marítimo? Acompanho sempre, vejo os jogos todos, uns melhores que outros, lógico, mas ser maritimista é diferente. E quando a gente está numa ilha de felicidade, como é a Ilha da Madeira, quando eu estou aí, a maneira como eu sou recebido, ainda sou reconhecido, e isso para mim é um orgulho, porque só quem andou lá dentro, só quem andou nestas lides é que pode dar o valor, o quanto somos reconhecidos e quanto somos anos e anos depois, como é o meu caso. Eugénio, o futebol hoje está bem diferente do futebol do teu tempo? Muito. Hoje treinam ao pequeno almoço e jantar. Há outras facilidades, médicos, massagistas, fisioterapeutas, massagens, onde era muito difícil nós conseguirmos uma massagem pelo histórico Francisco, o roupeiro do Marítimo. Mas hoje dá prazer ser jogador de futebol, embora tenham muitas meninices às vezes, mas é do profissionalismo
E agora, nesta altura, é que vamos ver como são os profissionais que ganhavam milhões, até onde é que vão chegar esses milhões. Porque, como diz o presidente Carlos Pereira, tem que ser como uma formiga guardada do inverno para o verão, do verão para o inverno. Aliás, Eugénio, o Francisco era massagista e também era roupeiro. O Francisco, como é que se diz? Nós jogadores pedimos para ele ter uma homenagem e de ter um ordenado consoante o que os jogadores ganhavam. Era uma dificuldade tremenda, mas tínhamos um amor, um carinho, ele tinha especialmente por mim e por todos. Mas para mim ele tinha uma simpatia muito especial, embora muitas vezes não fosse muito agradável para algumas brincadeiras que nós fazíamos, mas isso é coisas do passado, coisas de que eu passei aí com o Francisco. O Francisco, eu tenho ele no meu coração, e o Francisco para mim foi um exemplo até em casos que o Marítimo teve meios problemáticos, ele foi sempre o braço direito do Marítimo. Parabéns ao Francisco. Estamos a recordar a memória do Sr. Francisco, que foi o roupeiro e também massagista do Marítimo. Lembras-te do jogo da festa da homenagem que o Marítimo fez ao Francisco? Foi. E tem uma história muito engraçada. Um resultado quase histórico. Ganhamos por 10-3 nos Barreiros e o Francisco chorando, um homem com 70 talvez, ele a chorar agarrado aos jogadores. Um momento mais simbólico que vi no Francisco. Fica aqui, lindo. Fica aqui o registro dessa homenagem ao 10-3 o resultado, Hélio. 10 para o Marítimo, 3 para o Nacional. Foi esse o resultado final dessa festa de homenagem que o Marítimo proporcionou ao Francisco, nosso roupeiro e também massagista. Eugénio, acompanhas o Marítimo... O treinador até era o Zé Águas, e o Zé Águas jogou e até marcou o primeiro gol. Eugénio, acompanhas o Marítimo pela televisão? Com regularidade? Sabes dos resultados? Vês os jogos? Isso é uma pergunta boa, mas é uma pergunta, como é que se diz, sem resposta, e só há uma resposta. Todos os jogos do Marítimo eu acompanho. Vejo a televisão de vocês, as reportagens, a escola, as crianças. Elvio, aqui no Canadá, agora reformado, tem pouco que faça, mas então, mesmo que tivesse, não deixava de estar sempre presente com o Marítimo atrás de mim. Ou à minha frente, neste caso. Eugénio, 74 anos, a maioria esmagadora desses anos é de uma paixão impressionante ao Marítimo. É verdade. E cada vez tenho mais. Tenho aqui o meu pequeno museu com as recordações, onde tenho o Leão de Prata, onde tenho as recordações do Dr. José Miguel Mendonça, que me ofereceu emblema de brilhantes e ouro. Outro momento marcante, quando ele me disse: pega, toma, porque tu mereces. 2 palavras que me encheram o coração. E valeu a pena, mesmo sem grandes ordenados, sem grandes benefícios, valeu a pena e vale a pena ter sido jogador e ser atleta do Marítimo. Hoje sou recompensado. Eu era, quando chegava à África do Sul, como já tive a oportunidade de dizer ao Elvio uma vez, eu chegava à África do Sul e aqui no Canadá atualmente, onde eu vivo, e eles diziam: olha o Eugénio, era uma referência quase que estava a chegar. E eu ficava feliz e satisfeito. E vaidoso neste caso. Eugénio, 30 segundos para descrever como é que é viver no Canadá. Qualidade de vida? Gosto, é um país extraordinário. Dizem que é um dos melhores, que eu acredito que seja um dos melhores países do mundo para vivermos. Estou adaptado 100%. Gostaria de voltar um dia à Madeira, mas isso é difícil, porque a minha esposa é brasileira, tem a família nos Estados Unidos, mas é bonito viver neste país. Ele me deu de tudo, agora também hei de ficar por cá, embora adoro e quando posso estou sempre na minha ilha, vendo os amigos, vendo o Marítimo, e amigos como o Elvio, o Carlos Pereira e tantos outros que estão
ao serviço do marido. Eugénio, obrigado, muito boa tarde e feliz dia de aniversário. Obrigado, e eu a te fazer pelo melhor, que a idade vai andando e não podemos voltar atrás. Um abraço, Eugénio. Obrigado eu, Hélio, por mais esta oportunidade que eu tive, e eu fico sempre feliz, dentro das minhas possibilidades, dar o meu máximo ao marido. Um abraço do tamanho do mundo. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.